noite, amigos que nos acompanham através das nossas redes sociais. Todas as quartas-feiras estão conosco. Deus abençoe você, Deus abençoe a família de vocês e a graça do Senhor esteja sobre vocês. Convido a você que tem Bíblia, abra sua Bíblia no livro de Sofonias, capítulo 3, do versículo 5. Sofonias, capítulo 3, versículo 5. E assim diz as Sagradas Escrituras, a palavra do Senhor. O Senhor é justo, no meio dela, ele não comete iniquidade. Manhã após manhã, traz ele o seu juízo à luz. Não falha, mas o iníquo não conhece a vergonha. Pai, a tua palavra foi lida, fala a nós nessa noite através do teu servo. E abre o entendimento de todas as pessoas que estão ouvindo, estão nos acompanhando, daquelas que ainda hão de ouvir a tua palavra. Que elas possam, Pai, buscar a tua palavra, aplicar em suas vidas, e aquelas que ainda não tiveram encontro real contigo, possam meditar em sua vida, no teu juízo, na santidade do Senhor e na tua retidão. Traz de volta os que estão longe de ti, que outrora te serviam, mas hoje não estão mais servindo. Levanta os enfraquecidos na fé. Pedimos tua graça em nome de Jesus. Amém. O caráter de Deus e o problema espiritual do homem. O que nós vamos meditar um pouco nessa noite sobre o caráter de Deus e o problema espiritual. O homem caiu, o homem pecou, o homem foi afastado de Deus, foi separado de Deus. E a vida errada do que o homem leva hoje, tudo o que acontece na face da terra, depende do caráter do homem. É por causa do pecado do homem, porque o homem desobedeceu a Deus. Ele resolveu enfrentar a Deus, porque Deus havia dito para ele que não comesse daquela árvore, o conhecimento do bem e do mal, da fruta, né? E ele comeu do fruto. Desobediência. Então veja bem como ele passou agora a ser visto. Com o problema espiritual, ele criou esse problema. O homem criou o problema espiritual dele, que vai contra a justiça de Deus. Antes ele estava diante do Senhor, antes ele estava servindo a Deus, louvando a Deus. Mas agora ele deixa de ter aquela comunhão com Deus, deixa de estar na presença de Deus, e ele agora está distante, ele está longe. Tão grande foi o problema dele, que continua até hoje, o problema espiritual do homem. É o que nós vamos então ver, que Deus é justo. A Bíblia nos diz que Deus é justo. Deus não tem pecado. Deus não erra no seu julgar. A justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? A justiça de Deus é a execução das penalidades impostas por suas leis. Então, a justiça de Deus são as penalidades que as leis dele coloca sobre os homens. Então Deus tem as suas leis, ele aplica essas leis, as penalidades, ele pune o homem. Nós temos isso, a Bíblia está mostrando. Se for buscar lá no Velho Testamento, você vai encontrar o dilúvio, ele colocando a penalidade da lei sobre os homens que não obedeceram a sua ordem, que não obedeceram os seus avisos através de Noé, que não quiseram estar com ele. Então veio a penalidade da lei contra os homens, contra o pecado. O homem havia pecado, o homem havia desobedecido. Ele mandou uma mensagem, mas os homens não quiseram receber, não quiseram dar credibilidade à mensagem que Deus mandou através de um ser humano, que a Bíblia diz, o justo Noé, o homem que servia a Deus, o homem que estava com Deus, o homem que recebia as mensagens de Deus. Mas os homens rejeitaram essa mensagem e tiveram suas penalidades. Nós podemos ver aqui o ódio divino contra o pecado. Então Deus odeia o pecado. O pecado, ele vem do resultado da vida espiritual do homem, desse problema espiritual do homem. Então Deus odeia o pecado. O pecado, o homem peca porque ele é o pecador. Então o pecado vem desse resultado da desobediência do homem. E essas coisas que o homem vem praticando são coisas contra a santidade de Deus e que merece ser julgado por Deus.
e a justiça de Deus não falha. Cedo ou tarde ele traz a justiça sobre a humanidade. E quando a justiça de Deus chega, muitas das vezes o homem está reclamando. O homem não compreende, ele não entende. Mas o que Deus faz é ainda o bem. Ali nessa justiça dele também está demonstrando o amor. Porque quando ele corrige o homem, ele está corrigindo para que ele se arrependa. Se arrependa. E que o homem, morrendo nos seus pecados, também mostra, a justiça de Deus está mostrando que ele, falando do amor de Deus, que o homem rejeitou, que ele ofereceu o seu amor, mas o homem não quis o amor dele. Então nós vimos aqui o ódio de Deus contra o pecado. Sendo Deus justo, ele pode exigir o que é justo. Sendo ele justo, ele pode exigir o que é justo. Por isso, temos a justiça dele, a justiça de Deus. Então, amigos, por que a vida do cristão, porque aqueles que têm que seguir a Cristo, que seguem a Cristo, ele exige um padrão de vida dado por ele, é justamente isso, porque ele é justo. E os que seguem a Cristo foram justificados para viver esse padrão de vida de Deus, a justiça de Deus. A Bíblia nos mostra isso, isso é muito importante para nós. Por isso que a vida do crente ela é assim. E a Bíblia então nos diz que Deus nunca deixou de manifestar a todos os seres humanos o seu padrão de justiça e retidão. Sempre ele mostrou para o homem o padrão de justiça dele e o padrão de retidão dele. Para que os homens saibam que ele não é um Deus feito pela imaginação do homem, não é uma criação do homem, mas ele é o Deus soberano, o Senhor de toda a terra, o Senhor soberano, que é justo e é reto em todos os seus proceder. Não tem nenhum procedimento de Deus que não tenha a retidão dele. Tem retidão porque ele é justo. Como eu disse, a santidade de Deus está ali, lado a lado, com a justiça de Deus. Então, ele é justo, ele faz a justiça, porque ele é santo. Por isso, elas andam juntas. Então, a lei de Deus, a lei divina, ela pune o transgressor e anuncia, a maneira de o homem, ou o transgressor, ele livrar-se da penalidade imposta pela lei de Deus, é que um substituto sofra as penalidades em seu lugar. Então, a Bíblia está mostrando aqui que a lei divina, ela pune o transgressor. E diz o seguinte: a única maneira, o único meio de que o homem possa escapar, que ele possa livrar-se das penalidades da lei divina, da justiça de Deus, é ele encontrar uma pessoa que possa substituí-lo, sofrer as suas penalidades daquilo que ele cometeu, o transgressor cometeu. Então, esse transgressor, a Bíblia diz que é o homem, lá o Paulo diz em Romanos 13:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. O homem transgrediu a lei de Deus, por isso ele é um transgressor. E só há um meio dele fugir das penalidades, é encontrar alguém que substitua-o. E quem é essa pessoa ideal para substituir o ser humano, sofra as suas penalidades, senão somente Jesus Cristo, Somente Jesus Cristo é que pode fazer isto. O homem não pode fazer isto, porque ele é transgressor, é aprovado por Deus, tem a justiça de Deus, a santidade de Deus. Para isso, Deus enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo. Então, Deus é amoroso e Ele não quer que ninguém se perca, ou que ninguém pereça em seu pecado. Está lá em 1 Timóteo 2, 3, 4. Ele não quer que ninguém se perca. Então veja que o amor de Deus para com as pessoas, o amor divino que chega até a pessoa, é o amor de Deus em Cristo Jesus que livra o homem das penalidades. Então Deus quer
que todas as pessoas sejam salvas. Deus quer que todas as pessoas sejam salvas. Mas isso também não quer dizer que todas as pessoas serão salvas. Então por quê? Mas se Deus Ele quer que todas as pessoas sejam salvas, e por que todas as pessoas não serão salvas? Por causa da desobediência das pessoas. Muitas vão rejeitar, muitas não querem saber, muitas não dão crédito ao Evangelho, à mensagem. Muitos dizem que a Bíblia não é um livro divino, não é a palavra de Deus, que a Bíblia é um livro escrito por homens, cheio de falhas. Então não querem dar essa credibilidade às Sagradas Escrituras e vão morrer em suas transgressões e vão sofrer as penalidades. Deus está mostrando o seu amor, o amor dele que está em seu Filho. Então, as boas novas de salvação, ela atinge todo o mundo, né? A salvação, as boas novas, ela vai a toda criatura. Deus não tem um grupo seleto de pessoas, dizer só esse aqui merece, esse aqui está destinado à salvação e esse aqui está destinado à perdição. Não, as boas novas são para todas as pessoas. Agora, a decisão é sua. Deus faz o trabalho dele de mostrar a você, de mostrar ao homem que ele é um pecador, que ele precisa de Deus para ser salvo. E esse trabalho quem faz é o Espírito Santo de Deus, convencendo o homem do pecado, mostrando a ele qual a condição que ele se encontra nesse momento. E que Jesus Cristo substituiu ele lá na cruz do Calvário, mas é preciso que ele reconheça, é preciso que ele reconheça que é um pecador, é preciso que ele reconheça que ele é um transgressor. E isso é que o homem, no seu orgulho, ele não quer reconhecer que transgrediu a lei de Deus e que é um pecador e que ele merece, ele crê que ele merece a salvação. Ele acha-se merecedor do favor de Deus em seu Filho amado para substituir o homem, para que ele fosse livre das penalidades da lei de Deus, da justiça de Deus imposta ao transgressor. E lembre-se que o juiz é Deus, ele que faz esse julgamento, e seu Filho, por quê? Por causa que o Filho dele veio substituir. E então, como ele, o Filho, substituiu o homem para livrá-lo da transgressão, aqueles que rejeitam a mensagem do Evangelho, logicamente, eles estão sob a ira de Deus e estão sob o julgamento divino. E é claro que Deus então vai aplicar a sua lei, a sua justiça no transgressor, porque rejeitou a substituição do Filho dele em lugar do homem, o pecador. O homem não reconhece isso, e quem não reconhece vai continuar na mira da lei de Deus, vai continuar sob a ira de Deus. Então veja bem, que é o caráter de Deus diante do problema espiritual do homem, e o homem ele só pode resolver o problema espiritual dele através de Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que foi lida, explicada nessa noite, nesses poucos minutos. Possa ir de encontro à necessidade de cada um, cada ouvinte, e aplica, Pai, a tua palavra à vida deles, ajudando-os a aplicar, a viver essa vida, viver a tua palavra, e ao transgressor, que possa, Pai, voltar-se para ti, ao pecador perdido sem Deus, possa entregar sua vida a ti, sabendo que a tua justiça é aplicada por causa da transgressão do homem. Pedimos a tua graça. Em nome de Jesus, teu Filho amado, explicamos, salva a nossa nação brasileira. Amém.